Fala, doutor, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, que bom que você está participando aqui do nosso super canal do YouTube. Que legal, seja você que esteja assistindo aqui pelo canal do YouTube, seja você que esteja pelo podcast, ouvindo todas essas informações. Hoje a pergunta é a seguinte: médico é consumidor? Renato, como assim? Bom, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Existe um tema chamado relação de consumo. É só através de uma identificação de uma relação de consumo que eu posso dizer aplica-se ou não o Código de Proteção e Defesa do Consumidor. E aí, cara, como é que vai ficar isso? Bom, se eu tiver um consumidor ligado a um fornecedor em razão de um produto ou em razão de um serviço, eu posso dizer, olha, eu tenho os três elementos, sujeito ativo, sujeito passivo, objeto, eu aplico o Código de Defesa do Consumidor. Mas a figura do consumidor é a seguinte: consumidor tem duas espécies. E quais são as espécies? O consumidor, ele pode ser denominado de consumidor standard ou o consumidor pode ser por equiparação. Para o tema de hoje, a gente tem que conhecer a figura do consumidor standard, que é conhecido como destinatário final. Renato, quem é o consumidor standard? Bom, agora é mole. Consumidor standard é toda pessoa física ou jurídica que adquire produto ou serviço na qualidade de destinatário final. É toda pessoa física ou jurídica que adquire produto ou serviço na qualidade de destinatário final. Tá bom. E um médico que tem seu consultório pode ser considerado consumidor standard? Bom, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Consumidor standard, destinatário final, é aquele que compra para uso próprio. É o destinatário fático e econômico do bem. Como assim destinatário fático e econômico? Destinatário fático, entrei numa loja e fiz uma compra. Os próprios fatos estão dizendo que eu estou absorvendo aquele bem de consumo. Agora, a absorção do bem de consumo por si só não determina uma relação de consumo. Por que não determina uma relação de consumo? Porque o que você vai fazer com isso que você acabou de comprar? Bom, se consumidor standard é o destinatário fático e econômico, você tem que absorver, comprar e em você encerrar o ciclo de lucro do bem de consumo. Aquele bem de consumo não produz mais dinheiro. Aí você tem uma discussão, mas peraí, Renato, será que um médico que compra um equipamento para o consultório, ele pode ser considerado como consumidor? Nós temos um informativo do STJ, que foi um informativo de número 556, que diz que o médico que leva para o seu consultório um aparelho de ultrassom, como ele utiliza o ultrassom para lucrar diretamente com aquele equipamento, inexistiria relação de consumo. Veja, se for para o computador, se for para o sofá dele, se for para a lâmpada que queimou, tem relação de consumo. Mas aquele aparelho de ultrassom, como ele é utilizado para poder lucrar diretamente, inexiste relação de consumo. Bom, hoje, em linhas gerais, vocês têm que saber o seguinte: o Código de Defesa do Consumidor, para o consumidor standard, para você conseguir chegar até ele, é bom que você passe por duas correntes. Quais são as correntes? Eu tenho a corrente maximalista e eu tenho a corrente finalista. A corrente maximalista é aquela que vai dizer que o consumidor é o destinatário fático. Ou seja, para os maximalistas, o ato da compra te torna consumidor. Essa corrente não utilizada. A corrente finalista, que é a que vai dizer que o consumidor é o destinatário fático e econômico, que eu expliquei para vocês, é a corrente preponderante. Então, se cair numa questão de prova, Renato, qual a corrente preponderante para a configuração do consumidor standard? Corrente finalista. Tá bom. Só que existe uma terceira corrente. E que corrente é essa? É a chamada corrente finalista mitigada. Renato, corrente finalista mitigada é... Que corrente finalista mitigada é essa?
corrente finalista mitigada. Bom, corrente finalista mitigada vai ser aquela que vai admitir que em hipóteses pontuais, destinatários tão somente fáticos sejam considerados consumidores. Espera aí, hipóteses pontuais é... Então, existirão situações em que pessoas que compram para revender excepcionalmente poderão se valer do CDC. Quando é que isso vai acontecer, Renato? Imagine aí uma costureira, imagine aí o taxista, imagine o caminhoneiro, o STJ já falou sobre isso, um caminhoneiro que compra o caminhão para lucrar diretamente com ele, você adota a corrente finalista mitigada, por mais que ele compre para lucrar diretamente, e aí você aplica o Código de Defesa do Consumidor. A costureira que comprou a máquina de costura e a máquina de costura quebrou, que apresentou algum problema, você pode aplicar o CDC pela corrente finalista mitigada sim. Quando eu trouxe o médico, é para poder mostrar para vocês o seguinte, e aí? O médico, você aplica o Código de Defesa do Consumidor ou não? Quer dizer, o médico é diferente da costureira, o médico é diferente do taxista, o médico é diferente do caminhoneiro? Calma, veja. O que hoje faz com que você adote ou não a corrente finalista mitigada? Uma coisa chamada vulnerabilidade. Econômica. Então, olha só, o caminhoneiro aplica o CDC porque ele é vulnerável sob o ponto de vista econômico em relação ao fabricante. A costureira aplica o CDC porque ela é vulnerável sob o ponto de vista econômico em relação ao fabricante da máquina de costura. Renato, e o médico? Vai depender. Se for aquele médico, sozinho, ele, a secretária e tudo mais, e deu um problema num equipamento que ele utiliza no consultório dele, em regra você aplica o Código de Defesa do Consumidor, ele sendo o destinatário final. Mas se ele tiver um equipamento que ele lucre diretamente com ele, imagina um oftalmologista que tem aquele aparelho que ele vai e enxerga, aquilo é para ganhar dinheiro diretamente. Se você conseguir demonstrar que esse oftalmologista ele é vulnerável sob o ponto de vista econômico em relação ao fabricante daquele equipamento, você poderá invocar o Código de Defesa do Consumidor em seu favor, invocando a corrente finalista mitigada. No entanto, o STJ disse que no caso de um ultrassom, ele interpretou que um médico que tem um equipamento de ultrassom, que é um equipamento notadamente mais caro, não é vulnerável sob o ponto de vista econômico. Então, não vai ser o médico que você aplica ou não aplica. Você tem que verificar o caso concreto para saber se naquela hipótese, aquele profissional liberal é vulnerável sob o ponto de vista econômico. Eu vou dar uma dica se você está se preparando para concurso, tá? Eu dei essa aula toda, dei essa explicação toda, para, se você é um profissional do direito, você saber como se colocar. Se você estiver defendendo a empresa ou se você for o defensor do profissional liberal. Agora, se você for se preparar para um concurso, eu tenho notado que o STJ ele tem utilizado a corrente finalista mitigada para pequenos fornecedores. Para fornecedores em que notadamente você evidencia essa vulnerabilidade econômica. É o vendedor de sorvete, é o taxista, é o cara do Uber, é a costureira. Se você sentir que aquela outra parte tem como se defender sob o ponto de vista econômico, aí o STJ não vai abraçar não. Então se cair uma questãozinha de prova, você fique atento com isso. Beleza? Bom, legal, essa daí é uma aula um pouco mais longa, aí, porque eu precisava dar subsídios para vocês, para que você consiga discernir sobre esse tema, ok? Se você quiser continuar vendo os nossos vídeos, por favor, inscreva-se no canal. Aqui vai estar abrindo uma tag, que você é só clicar ali, que você automaticamente vai estar inscrito no canal. Se você quiser ouvir, que às vezes você não tem tempo de ver, está gastando muita memória do teu celular e tudo mais, o que você faz? Você pode pegar o podcast, que o ambiente fica online, é só baixar o podcast, chama Fala Doutor. Esse conteúdo vai estar lá no podcast. E se você quiser ver tudo, né? Você tem as visualizações dos vídeos, você tem o conteúdo do podcast, como é que você faz? Aí é só baixar o aplicativo, chama Renato Porto, baixa esse aplicativo agora no seu celular, em qualquer lojinha, iOS ou então Android, e você tem todo o conteúdo organizado. Você apertar ali e clicar de uma forma mais conveniente. Beleza? Grande abraço e até a próxima.